E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Professor Síndice e estamos juntos para mais uma resolução de exercícios de física. O exercício que a gente vai fazer agora é um exercício de termologia da parte de trocas de calor. Ele vem lá da PUC, Paraná. E antes de nós continuarmos e vermos a resolução desse exercício, eu peço a você que deixe já o seu joinha, clique ali para se inscrever no canal, e no final do vídeo, deixe o seu comentário, dizendo se ele foi legal para você, se a resolução estava bacana, se foi útil. E se você não gostou também, deixe ali, avise, ó, cara, melhor isso aqui não foi legal, beleza? A sua opinião é muito importante para nós. E mais ainda, se você deseja que eu resolva algum exercício específico para você, deixa ali nos comentários. Fale para mim qual é o exercício que você quer que resolva e eu monto uma resolução especialmente para você, combinado? Vamos agora à resolução do exercício? Acompanhe a leitura do problema que vai aparecer aí na sua tela. Um bloco de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius, tem massa de 500 gramas. Qual a quantidade de calor necessária para transformá-lo em igual quantidade de água a 20 graus Celsius? Dados: calor específico sensível do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, como que a gente faz a resolução desse exercício? Eu sugiro que sempre que você tenha um problema de vestibular para resolver, ou mesmo um exercício simples de física do colégio, você procure fazer uma representação para permitir a visualização do que está ocorrendo. Tenta, por exemplo, pegar esse texto aí e transformar num desenho. Conte uma história para você. Qual é a história que esse cara conta para nós nesse problema? Eu tenho inicialmente um bloquinho de gelo e esse bloquinho de gelo está a menos 10 graus Celsius. O que eu preciso fazer com esse gelo? Eu preciso transformar esse bloco de gelo em água no estado líquido a 20 graus Celsius. Cara, o que eu preciso fazer para conseguir isso? Primeiro, para poder transformar o gelo sólido em água líquido, eu preciso passar pelo processo de fusão. Só que o processo de fusão é uma mudança de estado físico, que no caso da água, ele ocorre a 0 graus Celsius no nível do mar. Portanto, o primeiro passo aqui é aquecer este bloco de gelo. Então aqui nós vamos fazer o processo de aquecimento. A gente vai aquecer esse bloco de gelo até obtermos ainda gelo, só que esse gelo agora a 0 graus Celsius. E o que acontece quando o gelo chega a 0 graus Celsius no nível do mar? Fornecendo calor a ele, continuando com o fornecimento de calor, ele começa a mudar de estado físico. Lembrem-se, toda substância, ela tem uma temperatura constante, ela mantém a temperatura constante durante a mudança de estado físico, quando a pressão também continua constante. Esta é uma das leis da mudança de fase. Não esqueçam disso, tá? E para que isso aconteça, então, eu continuo fornecendo calor. E o que vai aparecer aqui? Eu vou obter água. E esta água, pela lei da mudança de fase, ela continua a 0 graus Celsius. E o processo que eu tive da fase sólida para a fase líquida é chamado processo de fusão. Então aqui ele passa pelo processo de fusão. E o que está acontecendo aqui? Conforme eu vou fornecendo calor para o gelo, aos poucos eu vou derretendo o gelo e eu vou tendo aqui gelo e um pouquinho de água, um pouquinho menos de gelo e um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de gelo e mais um pocão de água, até que, ao final, eu tenha todo o gelo convertido em água. E aqui surge uma das perguntas mais feitas em vestibular. Em qual temperatura o gelo e a água convivem, ou seja, existem juntos? É justamente na temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, no nível do mar. Legal? E agora,
que você tem água no 0 graus Celsius, você volta a aquecer essa água novamente, e ao aquecer esta água, você passa a obter a água líquida a 20 graus Celsius. Bom, isto que eu desenhei aqui é o que o texto está pedindo para que nós pensemos. Agora, lembrando de quais são os conteúdos que você trabalha quando fornece calor, nós temos lá troca de calor, lembra? Quantidade de calor, massa, calor específico sensível, variação de temperatura. A famosa que mole e que macete. Acontece que quando eu estou aquecendo, eu vou chamar isso aqui de fase de calor 1, é o primeiro processo de fornecimento de calor, eu tenho variação de temperatura de -10 para 0 graus Celsius. Portanto, o tipo de calor que eu estou fornecendo ao gelo é chamado calor sensível, cuja fórmula é massa, calor específico sensível, nesse caso do gelo, vezes a variação de temperatura dele, que é de -10 até 0 graus Celsius. Quando nós chegarmos ao ponto de fusão do gelo, o que acontece aqui? Nós temos o segundo tipo de calor, que é o calor que ocorre quando está mudando de estado físico. Esse calor é o calor latente, calor latente. A fórmula dele é massa vezes calor específico latente, no caso nosso de fusão. E, finalmente, a terceira e última etapa do problema, ele vai trabalhar conosco justamente o calor que vai ser necessário para elevar a temperatura de 0 até 20 graus Celsius. E, novamente, nós teremos ali um tipo de calor. Qual o tipo de calor mesmo que eu tenho nessa etapa do meu problema? Eu tenho calor sensível. Portanto, aqui volta a ser aqui macete. Só que essa fase aqui, esse período daqui macete, é justamente do estado físico água. Então, a calor específico sensível da água vezes variação de temperatura. Pronto. O exercício pede o calor total. O calor total é a soma desses três calores. Portanto, eu posso escrever ali da seguinte forma: a quantidade de calor total, ela é a quantidade do calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3. E o que eu devo fazer? Calcule cada um deles separadamente. Olhando lá no texto, nós sabemos que a massa fornecida é uma massa de 500 gramas. Vamos juntos então? Quantidade de calor 1, ela é a massa, 500 gramas, o calor específico sensível do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura de -10 até 0. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Portanto, aqui teremos 0 menos 0, menos 10, perdão, 0 menos -10, e com isso a quantidade de calor sensível para elevar a temperatura de -10 até 0 fica 500 vezes meio. O que é multiplicar por meio mesmo? É a metade. Então aqui eu posso ler assim, ó, quanto que é a metade de 500? 250. Vezes menos com menos é mais, portanto, vezes 10. Quanto dá 250 vezes 10? 2.500 calorias. Isso daqui não é a resposta final do problema. É só a primeira etapa que eu tenho ali. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é o processo de mudança de estado físico, que no meu caso vai ser massa vezes calor latente de fusão. A massa é integral, então 500 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que o texto me informou que era 80, e aqui fica uma sugestão a vocês. Os valores do calor específico sensível do gelo, calor latente de fusão, calor específico sensível da água. Procure memorizar, tá bom?
Ele é sempre bom porque tem alguns vestibulares que não informam esse valor. Eles esperam que você lembre eles. Nesse caso, 0,5, 80. E o próximo, 1. Combinado? Ó, 0,5 gelo, 80 fusão, 1 água. Continuando o meu cálculo aqui, eu tenho 5 vezes 8, 40. 3 zeros, 40.000 calorias. Acabou? Não. Falta a última etapa, que é justamente a quantidade de calor 3, que é o calor sensível que elevou a temperatura da água a 0 graus Celsius até o 20 que eu quero. Portanto, eu tenho a massa, 500, eu tenho o calor específico sensível da água, 1, que multiplica a variação de temperatura de 0 até 20, então temperatura final menos temperatura inicial. Continuando lá, a quantidade calor 3, calor sensível, é 500 vezes 1, que dá 500 vezes 20. Portanto, a quantidade de calor 3 é de 10.000 calorias. Quase acabando. E agora o que eu faço? Não se esqueça que o exercício quer a quantidade total de calor. Portanto, a quantidade total de calor envolvida aqui, ela fica 25.000 mais, 2.500, não 25.000. 2.500 mais 40.000 mais 10.000. Portanto, a quantidade total de calor que o exercício está me pedindo, ela é de 52.500 calorias. Acontece que as alternativas apresentam a resposta em quilocaloria. Então, como que você transforma de caloria para quilocaloria? Basta você dividir o valor por 1.000. Portanto, 52.500 divididos por 1.000 fica 52,5 quilocalorias. Esta daqui é a resposta que ele queria. A alternativa correta é a letra E. E aí, galerinha? Gostou da resolução? Bem simples. Não se esqueçam, o processo ele fica melhor visualizado quando você o desenha. Combinado? Joinha? Espero que você tenha gostado da nossa resolução de exercício. Assista quantas vezes você quiser. E não esqueça, hein? Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!